Olá, graça e paz, meus queridos irmãos. Você está no canal Eu na EBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento ao segundo trimestre de 2019 na lição dos adultos, que a revista traz por tema O Tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Já estamos na lição de número 4. As 3 videoaulas anteriores estão no canal Eu na EBD. Todas as lições ali estão agrupadas em playlists para facilitar aí a sua localização. Se você ainda não é inscrito no canal, está tendo contato comigo pela primeira vez através desse vídeo, não se esqueça de deixar aí o seu joinha, o seu like, o seu gostei e de se inscrever no canal. Não deixe de ser um inscrito no canal, tá certo? E também não esqueça aí de ativar o sininho de notificação. Beleza, meu amado? E a todos vocês que já são inscritos do meu canal, que têm me acompanhado aí há quase 3 anos, muito obrigado. Deus abençoe grandemente. Sou, eternamente grato a vocês por estar me acompanhando aí, tá certo, meus queridos? Aquele forte abraço. Continue ajudando aí, deixando aquele joinha, deixando aquele like, compartilhando com as suas redes sociais. O canal está crescendo e graças a divulgação de vocês, que o Senhor os recompense. Se este trabalho tem sido bênção na sua vida, seja também bênção na vida de outras pessoas, indicando, compartilhando. Você que é professor da escola bíblica, superintendente, ou até mesmo você que é aluno está assistindo esta aula, você pode também levá-la para a sua igreja. No caso, se você for professor, você pode estar baixando aí gratuitamente, fazendo aí suas alterações, esses slides são todos editáveis, e deixando aí com a sua cara. Se você for aluno, você pode estar apresentando para o seu professor, para a sua professora, não sei quem dá aula aí na sua igreja, e apresenta para ele, porque tem sido bênção na vida de muitas pessoas. São mais de 20 estados brasileiros, 2 países estrangeiros, Alemanha e Estados Unidos, que que estão fazendo o uso aí desses slides. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado mesmo. Sem mais delongas, sem perca de tempo, nós já vamos para a lição de hoje, lição de número 4. Essa lição será ministrada aí dia 28 de abril de 2019, claro, nas igrejas que assim fazem aos domingos. O tema da lição é o altar do holocausto. O texto áureo se encontra na carta aos Hebreus, no livro aos Hebreus, capítulo 10, versículo 22, que diz assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. A verdade prática diz que na cruz o Senhor Jesus Cristo purificou-nos de todos os pecados, tornando-nos aceitáveis diante de Deus. Esta lição ela traz como objetivo geral mostrar que o altar do holocausto ele aponta para o Calvário. Nós temos 3 objetivos que nós vamos trabalhar dentro desta lição, 3 objetivos específicos. O primeiro é conceituar o altar do holocausto. O segundo objetivo é explicar as 4 pontas do altar e o sentido de redenção. E o terceiro objetivo específico desta aula é pontuar que o altar do holocausto é uma imagem do Calvário. Então, se você nunca assistiu às minhas aulas e não sabe como é que funciona, me acompanhe aí, fique comigo até o final desta aula para você entender como que é ministrada uma aula em PowerPoint, baseada aí na revista da CPAD, e como você, professor, deve aplicar, na sua lição, tá certo? Na sua aula aí. A leitura bíblica em classe, eu nunca faço a menção dela, nunca leio, para a gente não perder muito tempo nesse vídeo, tá certo? E a introdução, nós já vamos para a introdução, que diz o seguinte: qual era o caminho do pecador, ou que o pecador ele percorria para ter seus pecados perdoados? Você sabe qual seria esse caminho? Então nós vamos aprender
com alguns símbolos que apontavam como era. Nós vamos aprender, não, nós vamos estudar, melhor dizendo, como que funcionava, ou como que era esse caminho aí que o pecador deveria percorrer até o altar do holocausto, como que funcionava isso aí, tá certo? E hoje, quem é este caminho? Então nós aprenderemos dentro dessa lição como alguns símbolos apontavam com impressionante precisão para a completude da obra expiatória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos, ou enfatizaremos, a relação simbólica das suas 4 pontas com a redenção provida pelo sacrifício vicário, pelo sacrifício substituto de Cristo. Como o altar dos holocaustos, ele revela uma imagem do Calvário para nós. É o que nós vamos aprender dentro desta lição. Primeiro nós vamos enfatizar, nós vamos destacar a simbologia ali das 4 pontas que continha no altar do holocausto, e a imagem, né, que revela ela do Calvário ali do Senhor Jesus Cristo. A obra de Jesus, ela foi perfeita. O Velho Testamento, ele era a sombra das coisas que havia de acontecer. O tópico 1, ele diz o seguinte: o altar do holocausto. O altar do holocausto. Bom, o termo holocausto, ele vem de um prefixo hebraico que significa ascendente, ou aquilo que sobe. Então, nós o descrevemos como uma oferta consumida no fogo. Então, no Antigo Testamento, a fumaça do holocausto exalava um cheiro especial que subia pelos ares. Quando um ofertante entrava no pátio do tabernáculo, a primeira imagem a aparecer-lhe era do altar, mais conhecida como altar do sacrifício. Então, quando alguém entrava ali no pátio, não pela primeira vez, mas quando a pessoa entrava, a primeira imagem que ele via, que ele se deparava, era com a imagem do altar. A palavra altar, ela sugere uma ideia de mesa levantada, visto que a imolação da vítima do sacrifício dava-se em cima do altar. Beleza? Subtópico 2 diz o seguinte: o modelo do altar e seus materiais. A forma do altar, ela era quadrada. Seu lado interno era produzido com madeira de acácia e revestido com uma grossa camada de bronze. Então, o altar, ele era quadrado, 2,25 m de um lado e do outro, porque ele era mesmo tamanho, né? Era quadrado, e a altura dele era de 1,35 m, e ele apresentava 4 cantos com 4 pontas em forma de chifre. Então, os 4 cantos dele, do altar, tinha 4 pontas que pareciam um chifre, tá certo? Nós vamos ver isso aí direitinho um pouquinho mais para frente. Bom, o modelo estrutural do altar apresenta-nos alguns símbolos preciosos acerca do sacrifício vicário de Jesus. Vamos lá. Primeiro, qual o símbolo que apresenta aqui? Primeiro, o altar dos holocaustos, ele indica o caminho de salvação para o pecador. Essa aqui era o que o altar indicava. Primeiro, caminho que o pecador deveria, percorrer. Então, o altar do holocausto, ele indica o caminho de salvação para o pecador. Segundo, o chifre do altar, ele indicava um símbolo de poder, autoridade e proteção. Tá certo? Está resumido aí a estrutura do altar e a sua simbologia. Tá certo? Falando aí do símbolo do altar, do holocausto, que indicava o caminho para o pecador, no altar dos holocaustos, o pecador, ele tinha seus pecados expiados. Então, o Cordeiro de Deus fez de oferta para expiar toda a culpa do pecador. João 1,29 diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem pode tirar o pecado do mundo? Ou quem tirou o pecado do mundo?
Jesus Cristo. O sangue de bode, de touro, de carneiro, isso aí não tinha poder de tirar pecado de ninguém. Sangue de animal não tirava pecado, simplesmente cobria, simplesmente atendia os requisitos da lei, tá certo? Bom, e o chifre do altar ele indicava um símbolo de poder e autoridade, como nós já vimos. Então, Jesus Cristo, a luz do mundo, é poderoso para salvar todos os homens. Está aí as referências: Mateus 28, 19, Marcos 16, 15, Lucas 24, 47 e Atos 1, 8, 1 de João 2, 2. Então, essa simbologia estava presente no altar do holocausto e lembra-nos o mesmo poder, autoridade e proteção que o Senhor Jesus revelou na cruz do Calvário. Então, Jesus na cruz do Calvário, ele libertou-nos, ele nos perdoou-nos, ele nos deu direito à vida eterna. Ele pagou o preço da nossa dívida. Ele pagou o preço da redenção das nossas almas. Nós estávamos afastados de Deus, tinha uma dívida grande com o Pai. Jesus pagou essa dívida e nos reconciliou com o Pai. Tá certo, meu querido? Finalizando o tópico 1, nós já estamos entrando aqui no tópico 2. Já estamos em aula. Se você permaneceu até aqui, muito obrigado. Tá certo, meu querido? Tópico 2 diz o seguinte: as 4 pontas, ou chifres, do altar e o sentido de redenção. As 4 pontas e a propiciação. Vamos lá. O ato de fazer a propiciação, segundo o dicionário Wise, ele implica o seguinte: tentar obter de alguém sua boa vontade, torná-lo favorável, aplacar a sua ira com sacrifício. Então, propiciação, segundo o dicionário Wise, ele diz o seguinte, que propiciação é tentar obter de alguém a sua boa vontade, torná-lo favorável, acalmar a sua ira, com sacrifício. E as 4 pontas do altar do holocausto rememora a morte de Cristo como propiciação provida por Deus para cobrir o nosso pecado e manifestar a justiça divina. Então hoje nós somos justos não pela nossa própria justiça, porque Jesus nos justificou. Somos salvos não por nossas obras, mas pela obra de Cristo. Somos santos não pela nossa própria santificação, mas pela santificação do Senhor Jesus. Se Ele é santo, nós também somos santos. Nós devemos dia após dia nos aproximarmos do Senhor, nos arrependendo de tudo aquilo que nós venhamos fazer que não está de acordo com a sua santa e bendita vontade. Então, as 4 pontas do altar, ela dá uma ideia da morte de Cristo como propiciação provida por Deus para cobrir os nossos pecados. Diante de Deus não tem ninguém justo, não tem ninguém inocente, mas o sangue de Jesus nos justificou diante do Pai, nos tornou santos, nos tornou filhos de Deus e nos deu direito de salvação eterna, tá certo? Subtópico 2, as 4 pontas e a substituição. Levítico 16 diz muito acerca do sentido de substituição. Ele narra que o sumo sacerdote Arão colocava as mãos sobre a cabeça do animal para sacrificá-lo. Então essa era a forma, ou esse era o ato que o sumo sacerdote deveria fazer. Esse era o ritual. Ele colocava as mãos sobre a cabeça do animal para sacrificá-lo. Então esse animal ele deveria ser um animal sem defeito, tinha que ser um animal de 1 ano, sem defeito. O sumo sacerdote ele confessava os pecados e as faltas do pecador arrependido a partir da oferta apresentada no altar dos holocaustos com as 4 pontas. Então o sumo sacerdote ele que fazia aí essa intercessão ou essa mediação. Ele apresentava a Deus, confessava a Deus o pecado das pessoas e a partir da oferta apresentada no altar dos holocaustos, Deus ali ele recebia, aceitava o pedido de perdão daquelas pessoas através do sangue do cordeiro, do sangue daquele animal inocente. Então logo a oferta tomava
o lugar do pecador. Foi exatamente assim que Jesus levou sobre si a nossa culpa, oferecendo-se na cruz em nosso lugar. Na pessoa de Jesus Cristo, a nossa pena foi cumprida plenamente. Então, quando o sacerdote tomava aquele cordeiro, o pecado na verdade, aquele cordeiro ele substituía aquele pecador. Em vez do pecador pagar a sentença de morrer pelos seus pecados, quem morreria era aquele cordeiro. Aquele cordeiro ele substituiu o pecador. Foi exatamente o que Jesus fez na cruz do Calvário. Ele substituiu o pecador, substituiu a humanidade, substituiu o homem, tá certo? Você pode conferir também em 1 Coríntios 5:7. Subtópico 3, as 4 pontas e a reconciliação. O altar era o lugar símbolo da reconciliação de Deus com o povo de Israel. Então a vítima inocente era completamente queimada e consumida, o sangue colocado numa pequena pia e encaminhado ao lugar santíssimo, o qual depois era aspergido sobre o propiciatório. Então o sangue daquela vítima era colocado ali em um recipiente, né? E a carne era completamente queimada, e o sumo sacerdote ele levava aquele sangue e aspergia ali na tampa da arca da aliança, que essa tampa chamava propiciatório. Então era ali que ele aspergia aquele sangue. Tem essas referências aí, você pode depois estar averiguando aí, tá certo? Vamos lá. Esse rito nos leva à cruz como o único lugar onde Deus se encontra com o pecador a fim de perdoá-lo e reconciliá-lo mediante o sangue da expiação. Então, esse rito ele leva a cruz como o único lugar. Foi o único lugar que Deus ele se reencontrou, né, com o pecador. Foi ali que ele aceitou-nos através do sacrifício de Cristo. Por que é que Jesus é a nossa Páscoa? Porque ele é o Cordeiro de Deus. E lá no Antigo Testamento, quando Deus mandou passar o sangue nos umbrais, né, da porta, nas laterais da porta, quando o anjo da morte veio à meia-noite, ele passou por cima. Então Páscoa tem um significado também de passar por cima. Na cruz, Deus passou por cima do Filho. Então ele passou por cima do nosso pecado, passou por cima da nossa vida e não nos puniu, não nos matou, graças ao sangue de Jesus Cristo que nos purificou. Subtópico 4, as 4 pontas e a redenção. A ideia que a palavra redenção nos dá é da libertação da prisão do pecado. Então, logo, redenção é o pagamento de um preço pelo resgate de uma pessoa. Ou seja, que preço é esse? O preço de morte. O preço foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Então, haveria uma dívida a ser paga. E para essa redenção ela ser completa, precisava pagar esse preço, desse resgate dessa pessoa. E qual era o valor? O valor era a morte de alguém que fosse justo e inocente, que não tivesse pecado algum. E Jesus ele atendeu todos esses requisitos. Por isso nós fomos salvos da morte, por isso nós somos redimidos, por isso que houve essa redenção. Ele nos resgatou, pagou. Nós éramos escravos, agora nós não precisamos mais viver como escravo. Nós somos livres do pecado, né, de tudo aquilo que nos torna escravo. Assim como Deus tirou o povo do Egito e queria que eles não se tornassem mais escravos dependentes, se tornassem livres, que eles agora trabalhariam para si e não para os outros como escravo. Ele tinha essa liberdade. Assim é nós somos livres da escravidão do pecado. Tópico 3 e último tópico para nós finalizarmos essa pré-aula. O altar do holocausto é uma imagem do Calvário, o lugar do sacrifício. No altar do holocausto, como visto anteriormente, as vítimas inocentes eram sacrificadas no lugar dos pecadores. Então olha só, Hebreus 9:22 diz o seguinte: e quase todas as coisas segundo a lei
se purificava com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão de pecado. Todas as coisas, ou quase todas as coisas, se purificava através de sangue. O perdão dos nossos pecados tinha que ser através do derramamento de sangue. Subtópico 2, o lugar de punição ao pecado. O altar do holocausto denota que todo ato pecaminoso deveria ser punido. A santidade de Deus e sua justiça não deixa o pecado sem punição. Então, o altar do holocausto ele denota que todo pecado deveria ser punido. Todo pecado deveria ser punido. A santidade de Deus e a sua justiça não deixa o pecador sem punição. Por isso haveria essa necessidade de arrependimento e de alguém pagar por aquele pecador. É preciso afirmar que, semelhantemente ao altar do holocausto, o Calvário foi o lugar de punição do pecado de toda a humanidade. Lá no altar do holocausto, alguém tinha que pagar a conta. Alguém tinha que pagar. Quem pagava a conta? O Cordeiro, que não tinha nada a ver com a história. E na cruz, quem foi que pagou a conta? Jesus Cristo. Meu irmão, o plano de Jesus foi perfeito. A diferença é imensa. Lá na antiga aliança, todos os dias tinha que fazer o mesmo ritual. Agora, na nova aliança, não. Jesus fez esse sacrifício uma única vez para todo sempre. Basta você crer nesse sacrifício. Na cruz, Deus libertou-nos do pecado e proveu-nos eficaz salvação em Jesus. Pois as Escrituras ela afirma o seguinte, Romanos 6, 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então Deus nos libertou do pecado e providenciou a nossa salvação em Jesus Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo diz ali em Romanos 6, 23 que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Você crê nisso, meu amado? Se você crê, então entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Se você já é salvo, continue crendo. Aleluias. Subtópico 3, o lugar de esperança. A obra no Calvário foi muito superior e mais ampla que todos os holocaustos. Traz um chamado à ressurreição. Bom, para finalizar, a conclusão diz que hoje... Diz o seguinte, hoje aprendemos que o pecador precisava, no Antigo Testamento, passar pelo altar de sacrifício para que fosse aceito diante de Deus. Mas vimos também que Cristo é a oferta suficiente e eficaz para a expiação completa de nossa culpa. Em Cristo somos redimidos. Portanto, prestemos ao Senhor um verdadeiro sacrifício de louvor. Tá certo, meu querido? Muito obrigado se você me acompanhou até aqui, muito obrigado, Deus abençoe grandemente, não se esqueça de deixar aquele joinha, aquele gostei, gostaria de saber se você faz parte, se você usa, na verdade, esses slides e ainda não entrou em contato comigo, nunca tinha antes entrado em contato comigo, deixe seu e-mail aí abaixo para eu te enviar os slides assim que eles ficarem prontos na caixa do seu e-mail, deixa aí a sua cidade onde você... sua cidade, seu estado, onde você mora, sua igreja, para eu conhecer você. Aí também na timeline do vídeo tem meu WhatsApp, se quiser falar comigo, será também um prazer, tá certo? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele.